Olá! Hoje eu venho aqui dar uma dica para vocês de um livro muito interessante que eu também estou lendo. Que é esse aqui, ó. Yoga ao Alcance de Todos, de Desmond Doone. Esse livro eu achei por coincidência na minha biblioteca, entre os muitos que eu tenho ali, e que estava escondido. Eu até pensei em vendê-lo, mas aí eu me deparei com um capítulo muito interessante sobre mastigação. E ele foi editado pela editora Pensamento em 1968. Então, um livro tão antigo, há de se convir que já foi discutido, já foi criticado, foi elogiado. Então, já teve tempo de ser maturado, vamos dizer assim, né? E o que chamou minha atenção foi exatamente isso aqui, ó. Um livro que fala sobre yoga, exercício, eu fui encontrar exatamente isso. Capítulo 7, Mastigue Mais e Rejuvenesça. Por que será que colocaram o número 7, hein? Dizem que o 7 é um número especial, um número místico, alguma coisa assim. Deve ser. Talvez por isso ele tenha colocado nesse capítulo a explicação sobre o que é tão importante para a nossa saúde e que a gente não dá valor. E o que eu vou fazer aqui é ler uns trechos e tentar explicar um pouquinho a minha opinião sobre o assunto que é tão ignorado hoje em dia. Capítulo 7. Mastigue mais e rejuvenesça. Quanto mais o animal humano progride, entre aspas, além do ambiente natural, tanto maiores se tornam as suas complicações. Em nenhuma parte se vê esta verdade mais fortemente evidenciada do que nos hábitos humanos de comer. Houve tempo em que o homem se alimentava de comestíveis frescos e vivos, então a maior parte do seu dia era dedicada a obtê-los, a caçada, que era a atividade que o homem tinha naquela época. E quando comia, deitava-se e relaxava. Pode haver ignorado que esta prática o ajudava a digerir o seu alimento. O homem não sabia que fazia bem relaxar para comer. Contudo, ajudava-o. Mas a vida progrediu e tornou-se mais complicada. Olha o progresso aí. Gerações sucessivas planejaram e construíram para tornar tudo mais eficiente. Aqueles que mandam na gente, né? Fez-se da obtenção e preparação de alimentos um detalhe a ser relegado para os especialistas. Ou seja, fizeram com que a gente perdesse a capacidade de adquirir o próprio alimento e perdesse a intuição também de reconhecer o que faz bem e o que faz mal, inclusive nos tornando cada vez mais sedentários. Atualmente, em vez de se alimentarem, os homens empregam outros para alimentar-se. Ou seja, eles acreditam em outras pessoas que indiquem o que é melhor para você se alimentar da forma correta. E não você mesmo descobrir, por mérito próprio, qual a melhor forma de você se alimentar e ter uma boa saúde. Era inevitável a transição. Ergueram-se grandes cidades sobre terrenos otimamente produtivos. Passou a haver muito mais coisas para fazer e menos tempos para fazê-los. Então, quer dizer, a sociedade foi tirando o tempo que nós tínhamos antes de caçar, de produzir nosso próprio alimento, de conhecer o terreno que nós tínhamos, a fertilidade do solo, que antes não era contaminada, e que fazia com que as pessoas tivessem um pouco mais de muito mais saúde do que hoje. Você vive mais, mas vive doente, tomando remédio. Naquela época não existia um remédio. Correto? Então, ele continua assim. Hoje em dia, uma multidão desses especialistas atende a cada uma de suas refeições, né? Falando sobre os especialistas da nutrição. Tem os bons e tem os ruins, então você tem que saber discernir quais são aqueles que realmente falam a verdade. Para seu prazer, ó poderoso leitor, tá vendo? Esses escravos que o servem, escravos, entre aspas, né? São ativos desde o amanhecer até o escurecer. Trabalham para você desde o momento em que se lança a semente no solo. A própria terra é fortificada com adubos químicos. Tão logo os produtos começam a aparecer, são desinfetados com pulverizações químicas. A colheita então enlatada, encaixotada, salgada, congelada ou então conservada segundo suas conveniências. Para aguçar o seu paladar, quer dizer, para você não sentir gosto de papelão, ela foi aromatizada. Para agradar sua vista foi colorida.
para satisfazer os céticos, foi melhorada, entre aspas. Finalmente, perdoe-nos os céus, ela é cientificamente naturalizada. Numa fábrica moderna, linda e higiênica. Pode significar economia de trabalho ter você, sua alimentação assim servida, ou seja, nada natural. Mas ser-lhe-á útil? Significará realmente um progresso? Então ele faz uma crítica à industrialização alimentícia e à forma de que nós nos tornamos preguiçosos para nos alimentar, para produzir nosso próprio alimento, sempre delegando o que seria a nossa obrigação para outras pessoas. E ele explica exatamente sobre isso, sobre como que os alimentos hoje são contaminados, dá uma dica para quem tem um espaço de montar a própria horta. E ele vai falando de uma forma muito interessante aqui, onde aqui eu encontrei um trecho que ele explica exatamente sobre o objetivo desse vídeo, que é a mastigação. Ele diz assim: ainda não se compreendeu realmente que a digestão começa imediatamente após a introdução do alimento na boca. Se despeja o alimento no estômago, antes de sua completa trituração pela mastigação conveniente, durante o qual os sucos digestivos bucais se misturam com o alimento e o preparam para o estômago, torna-se inevitável a indigestão. E onde haja indigestão, pode estar certo de que o valor integral do alimento consumido não está sendo absorvido pela corrente sanguínea. Então, por mais que você coma, seu corpo permanece subnutrido. Então ele explica exatamente que para você ter uma boa saúde, não adianta você comer, se empanturrar, se você não mastiga. Se você já come comida morta, você já vai ficar subnutrido. E se você engole, dá uma mastigada e engole, o seu corpo vai gastar mais energia para quebrar aquele alimento e tentar tirar algum nutriente dali. Por isso que as pessoas hoje estão sempre estafadas, cansadas, com falta de ar, ou doentes, sentindo dores para tudo quanto é canto, porque não sabe a origem do problema. E o problema é mais antigo do que se pensa, de séculos e séculos, de milênios atrás. É que começou quando nós ficamos acomodados e não sabemos mais o que colocamos na boca. Você compra um produto industrializado, você não sabe como ele foi feito, que processo passou por ali. Então, ele incentiva, nesse livro, a você produzir seu próprio alimento e a mastigá-lo da forma correta, para que você consiga absorver todos os nutrientes que vão fazer com que você tenha uma boa saúde. O autor continua falando sobre um assunto muito interessante, que é sobre a farinha de trigo refinada. Vamos ao que ele diz. Infelizmente, 2/3 da dieta comum consiste de alimentos mortos ou desvitalizados. Toda vez que você vira a expressão refinado aplicada a um gênero alimentício, esteja certo em deduzir que isso realmente significa desvitalizado. Como já se explicou, nenhum alimento é tão completamente desvitalizado como o grão de trigo quando refinado em farinha. Há uma porção substancial das refeições tomadas nos países ocidentais, onde nós vivemos, consiste deste produto sob uma forma ou outra: pão, massas, pudins, etc. Todos inteiramente faltos de matéria nutritiva. Se anteriormente você prestou pouca atenção às suas refeições, é bem assegurada a conclusão de que já está comendo demais dessa substância. Por certo, a farinha branca o abarrota, mas não o nutre. Quer dizer que toda vez que você come, por exemplo, você come pão de manhã, já percebeu que em menos de 3 horas você continua com fome? Porque na verdade a farinha de trigo, ela não tem o que tinha de nutriente no trigo, já foi eliminado durante o refinamento. Então isso é uma das coisas que ele explica aqui. Quer ver? Podemos, pois, pôr de lado a questão das vitaminas, sabendo que se consome mais alimento fresco em seu estado natural, automaticamente nos asseguraremos uma ração plenamente vitaminosa. Isso se refere a todas as vitaminas, tanto conhecidas como desconhecidas. Então ele está sempre reforçando o fato de você consumir o alimento mais natural possível.
ele continua assim: melhor ainda, se você possui uma horta ou terreno, como eu já disse lá atrás, poderá cultivar seus próprios vegetais. Então poderá garantir de maneira absoluta a manutenção de um suprimento regular de vitaminas frescas naturais, o alimento que contém todo o necessário para preservar a saúde. Aí, mas aqui na frente ele vai falando, fala de como dando dicas de cultivo, de plantio, até que ele toca de novo no trigo, mais aqui na frente, falando exatamente isso. Também se poderia chamar o trigo de alimento miraculoso, mas se não fosse comido sob a forma de pão branco, com eliminação de sua película doadora de saúde. E continua: a verdade é que todos os alimentos vivos, frescos e não manipulados são alimentos miraculosos, pois todos eles têm algo a oferecer-lhe, sejam vegetais, frutas, produtos lácteos, carne ou pescado. Todavia, o seu valor nutritivo pode ser destruído na preparação para a mesa. Por isso aconselho que os alimentos que tenham de ser cozidos o sejam pelos processos rápidos. Recomenda-se o cozimento por pressão, porque não produz o menor dano. Então ele vai explicando que a comida crua ela traz mais benefícios para o nosso corpo. A eliminação de produtos químicos na alimentação, ou seja, o excesso de produtos industrializados, faça que você tenha uma saúde melhor. E ele vai sempre frisando sobre esse assunto, que muita gente ignora exatamente pelo fato da nossa sociedade, com o passar dos anos, ter se tornado preguiçosa. Preguiça de produzir o próprio alimento, que são os nutrientes que vão fazer com que você viva mais e melhor, com mais saúde e sem uso de remédios. E ele explica isso aqui também. Exatamente aqui, ó. Ele fala assim: certos azafamados homens de negócios podem rejeitar minhas ideias porque tomam demasiado tempo. As pessoas falam que não tem tempo para nada hoje. A esses digo: mastigação sã equivale a economia sã, pois evita contas de médico e que em si é uma proposição comercial. Tá vendo? Reduz o tempo que se perde com as doenças. Conserva os louçãos em suas atividades. Aumenta suas energias e aptidões. Não é mister estudar dietas, nem procurar alimentos miraculosos, frequentemente dispendiosos. Não é necessário comprar tabletes de vitaminas fabricados ou coisa semelhante. Tudo o que se necessita é um pouco mais de seleção em torno do que você come e um pouco mais de tempo dedicado a mastigá-lo. Então você poderá mandar os dietistas passear e deixar os químicos com suas ocupações entre as pessoas cujo mundo eficiente ainda oferece lugar para eles. Ademais, só longa vida e felicidade que você está tentando garantir por outros meios serão ampliados. Significa que se você tiver mais autonomia na produção do seu alimento, você vai evitar problemas. Simplesmente isso. Eu vou ler um trecho do início do capítulo que vai fechar todo o raciocínio desse vídeo. Diz aqui: pode-se escrever livros inteiros e com efeito se tem escrito todas as diversas famílias vitamínicas. Tem-se construído amplos laboratórios para preparar essas vitaminas artificialmente. Contudo, o homem e a mulher medianos podem obter todas as vitaminas de que necessitam livres de ônus, independentemente de guias especializados. Tudo o que precisa fazer é comer alimento fresco, rapidamente cozido ou cru, se possível. Porém, acima de tudo, alimentos não industrializados, preparados para a mesa logo após a colheita. Por certo, estes alimentos devem ser comidos conscientemente, quero dizer, comidos com a mente pacífica e quando haja tempo para mastigá-los adequadamente. Lembre-se, prefira o alimento fresco ao alimento seco, desidratado, enlatado, supercozido, de prolongado armazenamento. Alimente-se em horas disponíveis. É melhor não se alimentar do que alimentar-se afobado, e sem dúvida com a mastigação conveniente. Então, dessa forma, dá para perceber que esse livro vai te ajudar muito a você manter uma saúde mais plena. Por enquanto é isso. Um abraço a todos e até a próxima.